homicídios. Lições Bíblicas. Jovens. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de conteúdos para professores da Escola Bíblica Dominical. Você está na classe dos jovens, no estúdio ADCast, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba. Aqui no Departamento de Comunicação, o coordenador é o pastor Neusley Moura e o nosso pastor-presidente é o pastor Irineu Lima Pereira. Vamos estudar a lição de hoje, é a lição de número 12, a falácia do triunfalismo, e o texto principal encontra-se em Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Também temos aqui o resumo da lição que diz: o triunfalismo distorce o evangelho ao prometer uma vida cristã sem sofrimentos, enquanto a Bíblia revela a verdadeira vitória que está na perseverança, na cruz e na esperança eterna em Cristo. Seguindo mais à frente, nós temos a introdução da nossa lição, que fala o seguinte: a fé cristã está profundamente enraizada na cruz, na dependência do Espírito Santo e na soberania de Deus. Contudo, em nossos dias, cresce entre muitos cristãos o ensino que, embora revestido de linguagem espiritual, está distante das Escrituras, o triunfalismo. Esta abordagem religiosa prega uma vida cristã marcada apenas por vitórias, abundância e ausência de sofrimento, negando a realidade das tribulações e a centralidade da cruz. Esta lição propõe-se apresentar a falácia do triunfalismo, denunciando seus equívocos e reafirmando a genuína fé cristã, que se manifesta na humildade, na integridade e na dependência de Deus. Vamos analisar 3 aspectos importantes: a simonia como raiz do triunfalismo, os artifícios usados por seus proponentes e a refutação bíblica dessa falsa ideologia a partir da doutrina bíblica pentecostal. O texto bíblico que nós estaremos trabalhando aqui na nossa lição, ela vai caminhar pelo texto bíblico base de 2 Coríntios, capítulo 14, aliás, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 17. E aí os professores façam a contextualização antes da aplicação da lição. Quero apresentar aqui para vocês os professores que estarão conosco apresentando a lição de hoje. À minha esquerda, quero cumprimentar com a paz do Senhor o cooperador irmão Alisson. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É uma honra e um privilégio estar aqui junto com os irmãos para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. E aqui à minha direita, o cooperador irmão Alan, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? É um prazer estar aqui com os irmãos para falarmos um pouco mais da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, já partindo aqui, nós estaremos falando sobre essa falácia. É uma teologia que vem sendo aplicada em muitas igrejas, ela vem crescendo, principalmente nas redes sociais, e hoje nós vamos estar refutando vários pontos com a palavra de Deus, né? Com a palavra de Deus, que é o mais importante. Nós temos sempre que estar trabalhando juntamente com a palavra de Deus, pontos esses que são levantados por essa falsa teologia. Já partindo então para o tópico de número 1, a simonia e suas manifestações na igreja contemporânea. O subtópico de número 1, definição bíblica de simonia, com o cooperador irmão Alan. Então, simonia tem o sentido de comércio errado de coisas sagradas, né? Notamos principalmente na história de Atos, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 24. Nós vemos que Simão, ele tentou comprar por dinheiro o poder de impor as mãos para que os outros recebessem o Espírito Santo. Pedro, ele
exortou e repreendeu severamente por tentar transformar algo espiritual como mercadoria. De maneira mais simples, podemos entender como a corrupção por aquilo que é pela graça de Deus. E é curioso que nós lembramos, né, e pensamos de coisas dos nossos dias atuais. Mas que eu vejo que, eu menciono isso algumas vezes na escola bíblica dominical, que é muito difícil, para não dizer que é quase impossível, uma heresia nova. Ela pode vir com outra vestimenta. Ela pode vir aparentando ser outra coisa. Mas as heresias, normalmente, elas já foram refutadas, já foram combatidas no passado. Nos nossos dias, isso nos aparece disfarçado de maneira mais sutil. Como, por exemplo, bênçãos por oferta, campanhas de vitória e também de contribuição financeira. Quando a fé ela é condicionada ao dinheiro, a graça ela perde a sua essência. Porque a graça é aquilo que é um dom que a gente não merece. É nos dado, né? E o triunfalismo é, portanto, uma linguagem atual de simonia. Tudo pode ser conquistado mediante a um ato financeiro de fé. Então, assim, isso daí é muito bom o professor ele pegar e organizar, né, exemplos dos nossos dias atuais, da televisão, da internet, que tem muito disso, né? Porque aqui a nossa aula ela é gravada, ela é uma instrução que nós estamos fazendo. Mas na sala de aula, você está mais próximo dos seus alunos, você podem falar de maneira mais próxima e mais simples com eles, porque o objetivo é que eles entendam a que nós estamos nos referindo. Amém? Amém, glória a Deus. Partindo para o subtópico 2, cooperador irmão Alisson, a comercialização da fé e da bênção. Nós falar sobre esse comércio da fé e da bênção, a gente vê que é um comércio a qual tem tomado conta, principalmente das igrejas modernas. Não é algo novo, mas sim é algo muito antigo. A gente vê isso, Cristo, ele debatendo muito em cima disso, principalmente acerca de João capítulo de número 1. A gente vê os comércios aonde estava na beira do templo, na frente do templo. A gente vê que essa teologia do triunfalista, a gente vê hoje que esse comércio ele está no programa de TV. Esse comércio hoje ele está em campanha de fé. E a gente vê que essas doações financeiras para obter milagre, ela contribui para transformar o evangelho em um produto de mercado. Nós observamos e entendemos que a partir do momento que pegamos aquilo que é de graça, dado por Deus, e cobramos algo, instituindo um valor daquilo, a gente vê que a gente está indo contra a vontade de Deus. Porque quando a gente observa acerca desse comércio da fé, a gente vê que a salvação é pela graça, os dons é pela graça, mas a gente vê, como o cooperador Alan falou, acerca dessa simonia através desse homem chamado Simão, que olhou a manifestação do Espírito Santo, observou a manifestação do Espírito Santo, o poder, e ele queria ter para ele, porém ele queria dar um valor. A gente vê que Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele já refuta essa teologia triunfalista acerca do quê? Que se o dom que eu ganhei, Alan, é de graça, eu não posso cobrar
para poder alguém ter. A gente vê que a descida do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é de graça, é derramado para todos aqueles que crê em Jesus. Porém, a gente vê que essa benção ela é apresentada como uma moeda de troca. É o fiel ensinando o investir o negócio espiritual, esperando o retorno. É como se, Alan, deposita aí 100 vezes mais no reino de Deus, que Deus vai lhe conceder o dom da ciência da palavra. A gente vê que isso é como se fosse o céu tivesse um banco espiritual, a qual conforme eu vou depositando o meu cachê, vou depositando a minha moeda, ali Deus ele vai retribuindo os dons ao qual eu desejo. A gente vê que essa visão é deturpada acerca da graça de Deus e ela acaba colocando o crente sob o jugo do legalismo, acerca da opressão. A gente vê, em vez de enxergar Deus como pai, um pai amoroso, cooperador Nicolas, a gente enxerga Deus como um pai que simplesmente é um empresário divino. Eu estou ofertando no reino de Deus e esse empresário a qual eu estou investindo, que é o meu sócio, ele tem que retribuir para mim com as bênçãos celestial. A gente vê que muitas pessoas, acerca dessa espiritualidade, ela torna-se a igreja como comércio e não uma relação de comunhão com o Senhor. A gente consegue observar acerca de muitas outras coisas e a gente vê outras denominações que hoje o culto não é mais para ter comunhão com os santos. A gente consegue observar que o culto hoje é quem dá a oferta maior. Mas algo muito interessante, o nosso maior exemplo, a gente observa com Jesus Cristo, acerca na beira do templo ensinando. Muitos fariseus, muitos escribas, doutores da lei, ele estava lá ofertando de maior quantidade tudo aquilo que sobrava. Porém, a gente observa que quando vem uma senhora entrega poucas moedas, Jesus fala que tamanha fé foi a dela. É interessante que a gente observe acerca disso, que a verdadeira fé de cristão nos ensina que a benção ela vem não pelo quanto você dá ou pelo quanto eu oferto, mas sim pela obediência e também pela humildade e a confiança na palavra de Deus. Porém, existe, infelizmente, muitos atalhos e um evangelho barganha do reino de Deus que confunde essas bênçãos com venda. Eu estou dando, Deus tem que retribuir acerca disso. Porém, a gente vê que a mercadoria hoje é uma prateleia acerca dos dons espirituais. A gente também vê acerca desse comércio da fé e da bênção. A gente entende, olhando para a Sagrada Escritura, que essas bênçãos de Deus, os dons de Deus, e também não está à venda. E principalmente o Espírito Santo, ele não é uma mercadoria a qual nós encontramos em qualquer prateleira de supermercado. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, qual é o foco aqui da nossa lição? O foco dela é preservar os valores bíblicos, a teologia verdadeira, até no intuito de levar essa preservação para os alunos que estão frequentando a escola bíblica dominical. Então, qual é o objetivo principal para você, professor, que está ouvindo essa lição? Você tem que fazer uma defesa da fé. Lembrando que o tema da nossa revista é Combatendo Ideologias e Ensinos que se opõem à Palavra de Deus. Então, quando nós vemos o evangelho, a pregação, a fé sendo trabalhada como mercadoria, ela sendo tornada nessa simonia, né? Como um comércio, esse é o nosso objetivo, é combater isso. E nesse terceiro subtópico, nós estaremos falando sobre algo que se tornou muito lucrativo para esse comércio, que é o mercado das pregações, o espírito mercenário que entrou dentro dos pregadores e eles têm se usufruído muito disso. Nós vemos hoje que nas redes sociais existem infinitos tipos de pregadores diferentes. Tem os pregadores da prosperidade, tem os pregadores coach, aqueles que falam tudo que você quer ouvir, aqueles que pregam o evangelho sem cruz. Mas qual o final interesse de todos esses pregadores que desvirtuam a palavra de Deus e corrompem o evangelho? O objetivo final deles, meus irmãos, é um só. É esse aqui, é o financeiro.
Eles vendem a palavra de Deus porque ela dá lucro para eles. E nisso eles corrompem uma palavra que é pura para uma palavra impura, trazendo aos corações das pessoas um evangelho que não cura, um evangelho que não transforma, um evangelho que não traz mudança, não traz salvação, não traz arrependimento. Principalmente um evangelho que não traz cruz. Então nós temos, vamos dizer assim, 3 problemas. Nós temos o primeiro problema, que é a pessoa que acredita nesse evangelho. Esse é um dos principais problemas, porque às vezes a pessoa não tem a informação suficiente e acaba caindo nessa falsa doutrina, nesse falso evangelho. Temos o problema daqueles que fazem esta pregação, lucram nas costas das pessoas, lucram em cima do evangelho. E também temos o problema daqueles que pagam para as pessoas propagarem, vamos dizer assim, esse tipo de mensagem horrivelmente corrompida. Então, meus irmãos, vamos partir para a leitura da palavra, porque o foco principal é esse, é nós preservarmos a mente dos nossos jovens para que eles não tenham essa palavra, esse engano entrando na vida deles. 1 Coríntios, capítulo... na verdade, vamos começar a leitura em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Na Almeida, Revista e Corrigida, diz o seguinte, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Qual é o objetivo principal daquele que prega de forma corrompida? É obter lucro, obter reconhecimento humano, obter sucesso. E para que ele faça isso, ele tem que usufruir de padrões de filosofias humanas, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. O que é a tradição dos homens? É aquilo que os homens gostam de ouvir, aquilo que amacia o ego dos homens. As filosofias e vãs sutilezas são aquilo que vai entrando na sua mente de forma a confortar o seu ser, a sua alma, mas não confrontar com a palavra da verdade. Mas olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Essa é a diferença de um mercador da fé e daquele que prega o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Ele se atenta não em jargões, não em filosofias vãs, não em vãs sutilezas, não em frases que vão afetar o seu emocional, mas eles se atentam em falar a palavra da verdade, o evangelho de Cristo Jesus, com o auxílio do Espírito Santo de Deus e de poder. Essa é a verdadeira pregação. Ela é simples, ela é eficaz e ela traz transformação. Por isso é tão perigoso quando nós vemos o assunto da simonia, né, principalmente no século de hoje, que isso tem acontecido de forma tamanha. Nós temos visto isso em todos os lugares. É terrivelmente perigoso esse espírito mercenário na pregação, porque além dele desvirtuar o evangelho, ele acaba impedindo que a pessoa que o ouve progrida no sentido que o verdadeiro evangelho gostaria de fazer. Ela acredita que aquela é a verdade, ela acaba abrindo mão de coisas, como o cooperador Mon Alisson falou, tornando-se um evangelho extremamente legalista. Você tem que fazer isso para conseguir sucesso, você tem que dar isso, você tem que fazer isso. E aquela pessoa acaba se perdendo, acaba se destruindo, porque Deus não é um Deus de barganhas. Deus não é um Deus que ele vende a fé. Ele é um Deus que trabalha na base da graça. Tudo que nós temos que fazer é ter fé em Cristo Jesus. E essa é a base do Evangelho. Então, a maior decepção dessas pessoas ao encontrar esse espírito mercador nos pregadores de hoje. Então, tenhamos cuidado para não sermos esses pregadores e também para identificarmos e fugirmos dessas palavras persuasivas. Aqui o comentarista fala: suas palavras soam convincentes, mas carecem de unção. São mensagens sem cruz, sem renúncia e sem arrependimento. Nós vamos ver ao decorrer da lição que uma mensagem sem cruz, sem renúncia e sem arrependimento é muito perigosa, porque é um passo essencial para o cristão que nós passemos por dificuldades, vales
desertos e que nós carreguemos a nossa cruz. Isso é um ponto essencial para a nossa caminhada, a nossa jornada cristã. Mas nós estaremos vendo isso um pouco mais à frente e já vamos aqui partir para o tópico de número 2, os artifícios dos triunfalistas, sinais e sintomas. Subtópico de número 1, ênfase excessiva na prosperidade material. Cooperador irmão Alan. Amém. Quando nós estudamos esse tema, esse assunto, né? E ainda mais quando nós lemos os comentários nas redes sociais das pessoas acerca disso, né? Que falando que as pessoas que não têm dinheiro, posse, as pessoas que não são ricas, eles falam que aquela prosperidade, ela é má, é ruim. Só que a prosperidade material, ela não é errada. A prosperidade material não é errada. Mas a prosperidade material, ela pode ser uma armadilha. Ela é uma isca com um fim ruim. Pode ser. Um dos equívocos do triunfalismo é que apresenta o sucesso financeiro como sinal da aprovação de Deus. Sinal da aprovação divina. Mas só o fato de um irmão, de uma pessoa ter dinheiro, ela é bem-sucedida financeiramente, não quer dizer que ela tem a aprovação de Deus. Ainda mais nos nossos dias. Jesus ele não falou que o Deus desse século ele cegou o entendimento do incrédulo? Então, esse século, este tempo, tem outro Deus. Tem outro governo. Uma pessoa ela pode muito bem ficar rica, ter muito dinheiro, com apostas, desde aquela do passado, né? Dos caça-níqueis que tinha no passado, cassinos, né? Mas nos dias atuais, nos dias de hoje, aquelas bets, né? Bets que aposta de clube de futebol. E nós vemos isso daí. Você ligou a televisão, você vê sobre isso. Então, assim, a pessoa isso pode ser uma isca. Fala a pessoa que ela pode ganhar dinheiro de maneira fácil, a pessoa cai nisso daí. E ela acredita nisso. Porque ela vê personalidades que defendem isso, que vendem isso, mas essas personalidades, elas defendem, elas vendem, elas incentivam isso porque elas ganham com isso. Ela não está ganhando dinheiro só com aquele método. Ela ganha dinheiro porque o método paga para que ela fale que é bom. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus ela não é comprada. Nós vemos que o evangelho, irmãos, é simples. Nós vemos que Jesus ele nasceu em uma manjedoura. Nós vemos que Jesus, em seu ministério terreno, seus 3 anos e meio, nós vemos que ele não viveu, ele não tinha uma moradia fixa, ele viveu sem um lugar fixo para dormir. Ele morreu entre ladrões. Ele foi sepultado em uma sepultura que lhe deram. Sabe que fala assim, você não tem nem onde cair morto? Era Jesus. Não, era Jesus, irmãos. Jesus, emprestaram para ele. Deram um privilégio para ele estrear aquela sepultura. Mas não era dele. Então, assim, crer e ensinar que a riqueza é padrão para mensurar a fé gera culpa, gera frustração. Então, assim, nessa aula que o professor ele vai estar ministrando para com os alunos, com os jovens, ele está municiando esses jovens a não cair nessas ciladas, nessas armadilhas, nessas coisas ruins. Porque, irmão, crer e ensinar que riqueza é padrão para mensurar a fé está errado. A verdadeira bênção, e a maior de todas, é ser salvo. É a salvação. Glória a Deus. Conhecer cada vez mais a Deus
e fazê-lo conhecido em nosso tempo, esse é o verdadeiro sucesso. A riqueza, irmãos, ela pode vir. Pode sim, não é pecado a pessoa ser rico. Meu Deus, eu queria muito, mas não sou rico assim. Mas olha só, a riqueza, ela pode vir. Mas ela nunca deve ser o centro da nossa fé. A riqueza, ela não pode ser o centro do nosso culto. Ela não pode ser um critério para a espiritualidade. Para olhar para aquela pessoa só porque ela chegou num bom carro, ou ela veio para o culto com uma boa roupa de marca, vai olhar e falar assim, não, essa pessoa aí, ele é crente. A gente não sabe. A gente não sabe como que ele conseguiu esse recurso. Então isso é a motivação a qual nós temos para estar preparando os jovens também nessa aula de hoje. Glória a Deus, excelente. Lembrando que as bênçãos de Deus, elas não estão limitadas a recursos materiais, né? Nós pensamos às vezes que o top, o ápice da nossa vida seria riquezas nesse mundo, mas muitas das vezes as riquezas vão nos afastar de Deus. Então, é o oposto do que a bênção de Deus nos daria. Se a riqueza vai te servir para te afastar dele, pode ter certeza que nas bênçãos dele não vai haver riqueza para você. Deus conhece o nosso coração e conhece as nossas fraquezas. Quanto exemplo que nós temos de pessoas que, ao serem abençoadas com riqueza, se afastaram. Então, por que Deus vai abençoar com riqueza se essa pessoa vai se afastar dele? Né? São muitas coisas que a gente pode questionar, pode levar em reflexão. Até um tema que a lição dos adultos tem tratado sobre isso, né? Mas é exatamente isso. Nós devemos colocar o nosso coração no Senhor e não nas riquezas materiais deste mundo. Mas vamos partir aqui para o subtópico de número 2, e o cooperador irmão Alisson vai estar nos falando um pouco sobre a doutrina da confissão positiva, também se quiser fazer mais alguns comentários. A gente falar sobre essa doutrina da confissão positiva, essa confissão positiva, em sua essência, na sua etimologia, ela traz para nós o ensino que aquilo que eu declarar com a minha boca, ela se torna realidade. Essa confissão positiva, ela veio com base bíblica através de uma passagem que nós encontramos em 2 Reis, através da vida de um profeta chamado Elias. Elias é um homem a qual tinha crédito com Deus, a qual tinha moral com Deus e também a qual tinha intimidade com Deus. Porém, nós observamos ao longo do percurso e da história, nós vemos que Elias pediu para que não caísse chuva, e Deus ele fechou o céu e não caiu chuva. Porém, usando essa base bíblica, essa confissão positiva, ela veio trazer à existência a partir do momento que tudo que sai da minha boca com fé, isso pode se tornar realidade. Isso aqui é um perigo, principalmente na teologia do triunfalismo. Ela se torna numa espécie de decreto humano que tenta obrigar a Deus a agir. Um exemplo claro acerca desse exemplo de Elias, a gente vê essa questão a qual Elias pediu que não caísse chuva e Deus ele fechou o céu para não chover. Porém, essa teologia, essa confissão positiva, ela traz essa base e essa clareza de que tudo que sai dentro de mim, Deus ele tem que agir, Deus ele tem que fazer. É como se eu tivesse o controle do céu e falasse assim, Deus, entra com providência ali. Deus tem que obedecer. Deus tem que obedecer, porque é eu que estou decretando. Isso aqui é um perigo muito grande acerca dessa confissão que tudo que eu decreto de bom tem que acontecer. E se não acontecer, é por negligência minha, porque eu não tenho fé. Isso daqui tem matado muitas pessoas, desviado muitas pessoas, enfraquecido muitas pessoas ao longo do tempo. A gente também observa que essa confissão, ela é reduzida como se fosse uma fórmula mágica. Ela declara que acontecerá e isso acontece. Porém,
ela acaba ignorando, cooperador Nicolas, a soberania de Deus, o tempo divino. É interessante que o tempo de Deus, ele é totalmente diferente do nosso. Deus, ele é atemporal. Ele está fora desse relógio nosso de 24 horas. Segundo a Pedro, se não me falha a memória, no capítulo 2, ele vai retratar que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Então Deus, ele não está preso dentro do nosso tempo. Porém, nós profetizamos com a nossa boca e declaramos ou proclamamos algo com a nossa boca e queremos que Deus entre com a providência hoje. Porém, essa confissão positiva, ela acabou se tornando uma doutrina ao longo do tempo, principalmente na neopentecostal, acerca de tudo que sair da minha boca, Deus, ele tem que agir. Porém, essa doutrina, ela ensina que qualquer expressão de fraqueza, dor ou luta, ela é um mau testemunho ou uma declaração de derrota. Foi que nem o cooperador Alan estava dizendo acerca sobre a prosperidade. Não é errado ser rico, não é errado ser próspero. O que é errado é a partir do momento que isso se tornar como prioridade da sua vida. Porém, a maior bênção e a maior prosperidade que o crente, que o jovem, ele pode adquirir ao longo da sua vida inteira é a salvação. Porque a salvação que nos concedeu, e a Bíblia é clara em nos dizer que foi um preço tão alto que não tinha ouro, cooperador Nicolas, que poderia pagar a dívida que eu tinha com Deus. Não tinha prata, não tinha bronze, também não tinha bem materiais, qual poderia pagar essa dívida que eu tinha diante de Deus. Porém, a gente vê que a maior prosperidade que um jovem, que um crente, que alguém que serve a Deus, é ter a salvação. Porém, a gente observa que essas derrotas, essas lutas, essas fraquezas, diante dessa visão, dessa confissão positiva, traz para ele um mau testemunho acerca e leva muitos cristãos à sua angústia e viver uma fé superficial. A gente vê que onde não há espaço para um lamento ou choro ou pedido sincero de socorro, a gente vê que isso tem se tornado tão costume no nosso meio que a gente tem tratado esse Deus com barganha. Deus, ele tem que fazer aquilo que eu peço. E a partir do momento que esse Pai, que é Deus, não faz aquilo que eu peço, eu me torno um crente rebelde. Porque se Deus não fizer, eu vou parar de fazer. Se Deus não realizar, eu vou parar de servir. Se Deus não agir com isso, eu não vou vir mais para a igreja. Tem muitas pessoas, cooperador Alan, colocando Deus contra a parede. Mas é o que é engraçado. Coitadas. Que as Sagradas Escrituras, tem um dó também. As Sagradas Escrituras, ela nos traz muito repauso acerca de quem é esse Deus. Cooperador Nicolas, como eu, um ser tão pequeno, de 1,64 m, creio eu, posso colocar um Deus que o mundo é simplesmente descanso para os seus pés? Tem como? Não tem como. Como eu, com 1,65 m, posso declarar algo para Deus e Deus tem que agir, sendo que Deus é um Deus tão grande? Não dá para entender. Porém, o que nós entendemos e compreendemos acerca que a lição ela quer nos dizer é que Deus, ele não está preso, principalmente daquilo que pedimos. No tempo certo, da sua vontade, ele irá nos proporcionar aquilo que não vai nos tirar da sua presença. Glória a Deus. Só para complementar aqui o que o cooperador Alisson nos trouxe, me veio à memória, é claro, aquele diálogo que Jó teve com o Senhor, e o Senhor trouxe Jó para a realidade novamente, com aquelas 4 capítulos, salvo engano, de argumentações, e fez com que Jó tivesse um choque de realidade após tantos questionamentos. Vamos ler aqui Jó 38, versículo 1. Depois disso o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me responde. Então Deus começou a falar para Jó, né? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Não, são perguntas assim que não tem como a gente saber, né? Mas aí a gente vai pro capítulo 42 ali.
E lembrando, meus irmãos, quem era Jó lá no começo? Jó era um homem justo, era um servo de Deus. O mais rico, né? O mais rico. Ele dizia foi um diálogo que Deus teve com Satanás, e Satanás disse: olha o teu servo Jó. É como se fosse o homem da terra que despertou a atenção. Então, vamos dizer que ele era o servo de Deus. Um dos mais chamativos. Mas mesmo o que mais chamou atenção para que gerasse aquele diálogo de Deus com Satanás, ele diz o seguinte: quem é aquele, capítulo 42, versículo 3, dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho, por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas que eu não compreendia, depois de ouvir tudo que Deus falou para ele, trazendo ele para a realidade. Ou seja, o exemplo que o cooperador irmão Alisson trouxe, um homem de 1,45 m, 1,65 m, quem sou eu para entender se Jó, que vamos dizer era um dos homens que mais serviam a Deus no mundo, ainda assim dizia que não compreendia, não entendia, falou de coisas que não compreendia. Quem somos nós para determinar algo e Deus cumprir com a nossa determinação? Acerca disso, é que Jó é o único personagem, tirando Jesus, que deu testemunho de meu servo. E isso é legal de a gente observar, como a gente está falando sobre essa confissão positiva, a gente vê que Jó abriu várias indagações a Deus. Sim. Várias. E os seus amigos, a gente observa que só olhava para Jó, considerando ele um homem de Deus, porque Jó era rico, era próspero, mas a partir do momento que Jó deu um mau testemunho de fraqueza, de dor e de perca, eles começaram a olhar para Jó acerca do quê? Pô, Jó tá com pecado escondido, Jó tá com alguma coisa, a qual que Deus não derramou mais as bênçãos. Entra naquilo que a gente discutiu na lição passada e é que a gente está discutindo hoje. Não é simplesmente porque Deus nos faz passar por uma prova que estamos com algum pecado. Então, o próprio Deus que deu testemunho de Jó fez Jó passar por várias adversidades. Glória a Deus. E é isso aí. Nós temos aqui uma das maiores refutações ao conselho, né? ao consenso da confissão positiva. Não existe essa ideia em que eu vou determinar e Deus vai ter que fazer porque eu sou servo dele. Sendo que o servo Jó, que era o servo leal, depois de tudo que disse, Deus ainda assim trouxe ele para a realidade dizendo: você não é nada. Não é nada. Não é nada perto do que eu sou, do conhecimento que eu tenho. O engraçado também é a questão da resposta que ele esperou, né? Que Deus não respondeu até hoje, porque o justo sofre. Deus não respondeu isso até hoje. E não precisou responder. Lembrando que Deus ele não tem o interesse em se provar para a humanidade. A palavra de Deus ela não tem o interesse de provar a existência de Deus, provar o caráter de Deus. Ele é o que ele é. E lá está documentado, está relatado tudo o que ele é. Mas Deus não precisa fazer prova de si mesmo, porque ele é o que ele é. Então, nós devemos provar e ver que ele é bom. Provar no sentido de ter ele conosco, conviver com ele e entender que ele é bom. Porque a Bíblia em si não tem o interesse de trazer essa comprovação, de provar Deus. Mas não, a Bíblia nos fala para que nós provemos ele. É o contrário. Mas já vamos partir aqui para o terceiro subtópico, uma lição que tem nos trazido bastante engajamento aqui entre nós, né? Porque são assuntos muito bons, assuntos muito ricos, né? E sempre vai nos trazendo mais e mais conhecimento. Mas vamos seguindo aqui, falando sobre a negação da realidade do sofrimento. Isso vai trazer um pouco do conteúdo da lição passada. Por quê? Porque nós estaremos trazendo um evangelho sem cruz. Né? Lembrando que nós falamos aqui na lição passada, na lição de número 11, foi falado sobre a teologia da prosperidade, que é uma outra teologia que também vê o sofrimento como algo, como se fosse uma consequência de um ato errado, de um pecado, de algo que você não fez corretamente. Deus está te punindo por aquilo. Mas nós vemos que o sofrimento e a perseguição são bênçãos na vida do crente quando estamos debaixo das mãos do Senhor.
Porque Deus permite que passemos pelas adversidades para que haja em nós crescimento espiritual. Então, o triunfalismo, ele combate o evangelho da cruz ao pregar um evangelho sem cruz. Uma fé com promessas de ausência de sofrimento é basicamente você negar o evangelho de Jesus Cristo. É você negar o evangelho da cruz, trazendo a visão, trazendo em tela um evangelho fácil. Mas sempre houve a menção de que a porta é estreita e o caminho não é fácil. O caminho largo é um caminho que leva à perdição. Portanto, o sofrimento ele é necessário e também é uma promessa. Como que nós vamos dizer que o evangelho não tem cruz? Mas a promessa que nós temos para que essa cruz na nossa vida, ela seja leve, um jugo suave, o fardo leve é o jugo de Jesus, é o fardo de Jesus. Porque somos libertos do fardo e do jugo do pecado. Meus irmãos, então partindo na visão aqui do comentarista, combatendo, não tem muito o que você argumentar, professor, acerca disso. A própria Bíblia, ela já refuta veementemente esse tipo de declaração. Mas o que nós podemos dizer aqui é, novamente, o mesmo texto que eu li. Lá na lição anterior, eu vou ler Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus irmãos, nos gloriamos nas tribulações, porque ela produz a paciência, e ao final de tudo, todo o processo que vem vindo aí pelo versículo diz que a esperança não traz confusão. Imagine a confusão de uma pessoa que acredita nessa teologia, faz tudo da forma correta e no final ainda tem provações, ainda tem sofrimento. Imagine a confusão na cabeça dessa pessoa. Poxa, mas eu estou fazendo tudo certo e ainda assim o sofrimento está vindo. Meu irmão, o sofrimento vai vir, mas o sofrimento é aquilo que faz com que o crente se torne mais forte. É aquilo que torna a nossa fé mais sólida. É como se nós estivéssemos trazendo ao exemplo, nós sabemos muito bem, que quando você vai fazer um exercício físico para fortalecer algum músculo do seu corpo, você tem que ferir aquele músculo. Você tem que fazer força a ponto de as fibras musculares se romperem. E aquilo gera um estresse no seu músculo, aquilo dói, mas depois aquilo vai fortalecer a sua estrutura muscular. Na nossa fé é a mesma coisa, o espiritual, Deus nos prova no sentido de venhamos a nos ferir, vamos dizer assim, de forma melhor. Mas que aquele machucado, aquele sofrimento, aquilo faz com que nós saiamos dessa situação de forma mais forte, mais sólida. E nós nos tornemos mais fortes espiritualmente. Se há edificação no sofrimento, isso não pode ser refutado como falta de fé. Pois se Deus usa o sofrimento para edificar a vida do crente, como isso é falta de fé, meu irmão? Não tem como. Então, o evangelho sem cruz é um evangelho sem edificação. E onde não há cruz, não há salvação. Por quê? Porque a cruz é o pressuposto para a graça. A graça veio pela cruz de Cristo. O sacrifício de Jesus foi o que nos deu liberdade. Foi o que nos deu salvação. Foi o que nos trouxe a vida eterna. Ô, Nicolas, a gente vê essa questão aí do sofrimento, que é necessário na vida do crente. A gente vê que Deus, quando ele liberta o seu povo do Egito, da casa da escravidão, a gente vê um texto em Deuteronômio capítulo 8, no verso 2 e 3, ele vê trazer viva em tua memória a maneira como o Senhor, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde, provar-te a fim de olhar todas as intenções do teu coração, se estava decidido a obedecer os seus mandamentos ou não. O versículo 3 é muito interessante acerca do que o Nicolas estava dizendo, que ele fala: ele te humilhou, fez que sentisse fome,
e te alimentou com maná que nem teus pais conhecessem, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente vê que esse Deus, ele proporciona caminhos estreitos. Mas o único propósito dele promover esses caminhos estreitos é para ver o que de fato está dentro do nosso coração. Porque, falar a verdade, confiar em Deus para comprar um carro com dinheiro no bolso é fácil, né? Agora é difícil confiar em Deus quando não tem R$1 no bolso para comprar um carro. Dizer que confiamos em Deus na bonança é fácil, mas quando ele nos colocar nos desertos da vida. É isso aí. E esse é o ponto. O evangelho sem cruz é o mesmo que um evangelho sem Jesus. Negar a cruz é negar o evangelho. Então, meus irmãos, esse é o subtópico de número 3. Aplique isso na vida dos seus jovens, professor, porque isso é importantíssimo, principalmente no começo da jornada. Nós vivemos não só numa teologia que tem se contaminado, né, um mundo onde a teologia tem se contaminado por esse triunfalismo, mas também numa sociedade onde a ofensa, o sofrimento, a tristeza é tratado como uma fuga tremenda. Já não há mais a possibilidade de se passar por processos, por problemas, por situações. Tudo deve ser evitado. Nós temos que viver numa perfeição emotiva, onde qualquer machucadinho, qualquer situação é terrivelmente exagerada. Então é importante nós entendermos que às vezes nós estaremos tristes, mas essa tristeza vai nos edificar, vai nos transformar em pessoas mais fortes, nos vai fazer ser jovens mais sólidos emocionalmente. E isso é um processo que Deus abençoa a nossa vida por meio dele. Então, vamos partir para o tópico 3, que vai ser refutando o triunfalismo e tratando sobre o equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Subtópico de número 1, cooperador, irmão Alan. E é curioso que em cima do que vocês estão falando também, né, nos últimos tópicos, né, nós temos que formar esses jovens, formar os irmãos, que Deus, ele é soberano. Deus, ele é soberano. O Senhor, ele reina sobre tudo e sobre todos. Então, assim, conforme a vontade dele. Então, muito do meio, muito do tempo, muito das dificuldades a qual as pessoas têm passado, pense, muitas vezes essa dificuldade, esse problema, esse diferente do plano a qual você pensou, olha isso para os jovens, que é Deus tem fazendo para formar esse jovem. É Deus trazendo marcando esse jovem para que ele possa contar, né? Ele possa testemunhar de sua fé. Então, assim, tudo, você tem que entender que tem que existir um equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E o triunfalismo, ele ignora esse equilíbrio. O homem, ele é responsável por crer. Essa faz parte do homem, da responsabilidade do homem. É crer. E viver em obediência a Deus. E perseverar nessa obediência, ainda que o tempo não seja da forma que ele quer. As coisas não estejam da forma como ele planejou, como que ele sonhou, mas ele tem que perseverar obediente. Ainda assim. Nós vemos que o triunfalismo, a qual nós estamos mencionando, ele transforma a fé em um instrumento para que Deus faça o que o crente quer. O triunfalismo, ele acredita em que Deus, ele tem que dar tudo da forma que o crente quer. E ele dá ali de medidas, né, de formas com que Deus faça da forma que ele quer. Coloque na cabeça dos seus alunos. Deus não é iFood, não é
Uber Eats, né? Mercado Livre. Mercado Livre, que a pessoa pede o que ele quer. E eles acham que Deus é ainda mais fácil do que esses comércios. Porque esse comércio eletrônico, esses disque delivery, para a pessoa comprar, a pessoa tem que ter limite no cartão, a pessoa tem que ter nome limpo, tem que ter... Eles falam, não, com Deus nem precisa disso. Deus não cobra nada, é tudo de graça. Aí fica muito fácil, irmão. Fica muito fácil. Essa fé que esses irmãos eles pregam, que eles ensinam e que eles querem colocar isso na igreja, é muito fácil, irmãos. Muito fácil. Nós temos que entender que a nossa fé, a fé pentecostal clássica, nós devemos orar com fervor, acreditar, clamar a Deus, para que Ele tem poder para nos dar o que nós queremos, o que nós precisamos. Mas nós temos que descansar em sua soberania. Que se Ele não me deu, é porque eu não preciso. Se Ele não me deu, é porque Ele não é bom para mim. Nós vemos que Adão e Eva, Deus ele falou não para eles não comer do fruto. Começou com não, né? Começou com não. A fé tem nãos também. Moisés, ele queria entrar em Canaã, mas Deus falou para ele que ele não ia entrar. Até Jesus, no seu período terreno, no seu ministério terreno aqui de homem, ele orou a Deus e ele pediu que, se possível, que Deus afastasse dele esse cálice. Mas, sobretudo, que tivesse sido feita à vontade dele. E assim Deus fez. Então, assim, há momentos em que a resposta de Deus é não. E a igreja tem que entender isso. Os jovens têm que crescer na fé, se alicerçar nisso, em que o não de Deus é bom. O não de Deus é bom. O não ou o ainda não. Tem coisa que Deus ele não quer dar naquele momento àquele jovem. Isso várias coisas. O vestibular que ele não passa, o namoro que ele não inicia. Tudo. Isso não diminui o amor de Deus. E muito menos o poder do nosso Deus. Que ele não tem poder para fazer isso. Não, ele tem. E ele nos ama. Ele nos ama e ele sabe que é melhor não. Ele nos ama e ele tem poder. No tempo certo, ele vai fazer. Isso que tem que colocar isso aí na aula para que os alunos eles voltem para casa, né, com isso alicerçado nessa palavra. Gravado, né? Glória a Deus. Cooperador irmão Alisson, a valorização da cruz e do sofrimento redentor. Nós falar sobre sofrimento é complicado. E principalmente falar de cruz numa geração pós-moderna. Porém, a gente vê que o evangelho de Jesus, o centro dele é a cruz. Porém, Jesus ele venceu, mas antes dele vencer, ele sofreu. Verdade. Nós observamos que foi rejeitado e o morreu. Porém, o cristianismo não é um caminho de glória, não é esse caminho de glória sem dor. Ao longo do tempo, essa valorização da cruz ela tem sumido, e principalmente a valorização do sofrimento sobre o Redentor. Jesus deixou claro no seu ministério terreno que o mundo irá nos odiar por causa dele. Verdade. Nós iremos sofrer no mundo por causa dele. O mundo irá nos odiar por causa dele. A gente vê que esse Jesus, ele foi tentado em tudo, provado em tudo. E nós observa que essa teologia do triunfalismo até ofereceram para Jesus. A gente observa que essa
triunfalista é distorção da verdade, é distorção das Sagradas Escrituras. Nós observa em Mateus capítulo de número 3, no batismo de Cristo, o céu se rasga, uma voz clama do alto, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu muito me agrado. Porém, essa mesma voz, cooperador Nicolas, é a mesma voz que conduz o Filho de Deus, que ele agrada muito, para o deserto. Porém, ainda dele conduzir Jesus para o deserto, há uma observação dolorosa acerca disso, que é o quê? O próprio Espírito que conduz o deserto é o próprio Espírito que dá essa autoridade, para que o vosso adversário possa tentar Jesus no deserto. Jesus ele foi tentado em tudo, foi provado em tudo, mas não caiu, não pecou. A gente vê que o triunfo de Cristo, ele foi conquistado na onde? Na cruz do Calvário. A gente observa que o sofrimento é a parte da identificação com Cristo. Ele não é um sinal de derrota, mas de fé autêntica. A gente vê que essa teologia do triunfalismo, ela tenta de qualquer jeito, de qualquer maneira, remover a cruz da jornada cristã. Você vê que o texto áureo dessa lição deixou claro: pegue a sua cruz, negar a si mesmo é dolorido. Pegar a cruz, a nossa cruz, e seguir ele é dolorido. Porém, ele deixou claro: aquele que não tem a capacidade de pegar a tua cruz e carregar, não é digno dele. A gente observa que o maior triunfo de Jesus, a gente não vai ver dos seus milagres, não vai ver na multiplicação, não vai ver na sua ressurreição. O maior milagre, o maior triunfo de Jesus foi na cruz do Calvário. Nós observamos acerca da trajetória de Cristo, e o cooperador Alain citou muito aqui acerca de Mateus capítulo 26, que Jesus, ele, no seu ápice da sua humanidade, a sua tristeza, aflito por dentro, e segundo alguns estudiosos vai dizer que Jesus estava no colapso de uma depressão, ao ponto de ele entrar dentro do Getsemane e ele expressar 3 vezes: Pai, afasta de mim esse cálice. Porém, é interessante acerca disso que o triunfalismo, ele não apoia o sofrimento na vida cristã, porque ele diz que o sofrimento, Deus não faz parte acerca disso. Não é da vontade de Deus. Porém, a gente vê que o próprio Deus que enviou o seu Filho, ele também permite sofrimento para o seu Filho. Uma analogia, segundo o historiador chamado Augusto Cury, ele fala acerca de Mateus capítulo 26, dizendo dessa forma: é um filho a qual está simplesmente longe do pai, e por estar longe do pai, ele liga para o pai: Pai, estou passando por isso. Pai, estou passando por aquilo. Mas o pai não responde. Porém, a gente vê que o silêncio de Deus também é um não. O silêncio de Deus também é um sim. A gente vê que por mais que Cristo não quisesse passar por aqui sendo humano, mas não era da vontade dele, mas sim da vontade de Deus. Nós entendemos que a perseverança e o amor sacrificial e essa teologia pentecostal deve ser sempre exaltar a cruz de Cristo. O cooperador Nicolas falou no começo aqui, uma pregação sem salvação, sem conversão, sem Cristo, sem Jesus, não pode ser considerado uma pregação. Não pode. Porque toda pregação tem que ter Jesus no centro. Porque hoje estamos diante de uma instituição, a Assembleia de Deus, em torno de 114 anos, se não me falha a memória. E a pregação a qual eles começaram e até hoje, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve ele voltará. É a pregação que até hoje nós pregamos. Jesus no centro e exaltando sempre a cruz. Que não possamos deixar isso sair dentro das nossas igrejas, que não possamos deixar isso sair dentro de nós.
O maior triunfo de Cristo foi na redenção do Calvário. Glória a Deus. Então, já encerrando aqui no terceiro subtópico, a verdadeira pregação é aquela que expõe a verdade. E a verdade é Cristo, aquela que traz Cristo para a vida, então edificando a alma daqueles que não conhecem a Jesus. A pregação ela tem um intuito evangelístico, ela tem o intuito de trazer a salvação. Então, até uma frase bem icônica do nosso pastor, ele diz que não existe pregador de dentro da igreja, existe a pregação daqueles que estão fora. A pregação, ela se ouve uma vez, e quando você aceitou Jesus, depois você ouve ensinos. Então, nós temos por costume, né, falar das pregações do culto, mas, na verdade, o crente, ele depois de se converter, ele deve ser ensinado a se manter no caminho da palavra, né? Então a verdadeira pregação, ela expõe a verdade, edificando a alma, ela não visa lucro, não visa emocionalismo, ela fala sobre a palavra de Deus. Então é isso, meus irmãos, para concluir a lição de hoje. Vamos então já partir para a leitura da conclusão da nossa lição e o encerramento. A conclusão fala o seguinte: a falácia do triunfalismo é um desvio perigoso da fé bíblica, prometendo uma vida sem dor. Ela desvaloriza a cruz, ignora o sofrimento e transforma Deus em um distribuidor de bênçãos por interesse. Precisamos resistir às tentações do triunfalismo e manter nossos olhos fixos em Cristo. A verdadeira vitória é permanecer firme, mesmo depois nas provações. É crer quando tudo diz o contrário, é amar a Deus mais pelo que Ele é do que pelo que Ele dá. Vivamos, pois, não segundo o triunfalismo, mas segundo o Evangelho, que nossa fé seja sincera, nossa pregação pura e nossa caminhada perseverante para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, você esteve em mais um episódio sobre a Escola Bíblica Dominical, o subsídio para professores da Escola Bíblica Dominical. Nós falamos hoje sobre a lição de número 12 e eu quero agradecer a todos os professores que ficaram conosco até aqui, agradecendo os professores que estiveram conosco, cooperador irmão Alain, cooperador irmão Alisson. Agradeço a vocês imensamente por prestarem esse serviço ao reino de Deus com grande excelência. E você também, professor das escolas bíblicas dominical na sua congregação, que Deus abençoe muito a sua vida. Você tem prestado um serviço tremendo para o reino do Senhor, tanto resgatando jovens como prevenindo que eles se percam. Esse é o verdadeiro valor da Escola Bíblica Dominical, o maior curso teológico do mundo, aquele que está sendo todos os dias ensinado em nosso coração e todos os domingos aplicado para os jovens das nossas igrejas. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.